Eu fiz uma caixinha perguntando qual é o seu maior desafio enquanto professor. Os desafios são com relação à indisciplina, falta de acompanhamento familiar, estrutura da escola, falta de reconhecimento e valorização dos professores, excesso de trabalho e de tarefas, falta de estrutura material, e que todos esses problemas são relacionados a coisas que são externas, que não dependem da gente, não dependem da nossa atuação, mas que interferem diretamente do nosso trabalho. Então, a gente tem que buscar estratégias de como lidar melhor com isso. E primeiro, o que eu acredito é a gente não negar a realidade. Nós estamos vivendo, gente, no século XXI, mas com um discurso do século XIX. Há muito tempo nós temos carregado essa história de que a família não ajuda, a escola não tem estrutura, mil e um problemas que a gente sabe que são reais dentro da escola, mas que em 20 anos de escola, eu vou dar o meu exemplo pessoal, eu não vejo quando foi diferente. Então, alguns desafios que nós enfrentamos na escola são problemas pontuais da realidade educacional brasileira. E quanto mais rápido a gente atentar para isso, mais rápido a gente consegue também alguma ação efetiva para conquistar alguma mudança. Então não adianta a gente negar a realidade. O primeiro passo que eu sugiro é esse, a gente parar de negar a realidade. A família é ausente, mas quando que a família foi presente? A escola está sucateada, violência e tudo mais, mas no nosso tempo, enquanto professores do nosso tempo, quando que foi diferente? Quando que foi bom? A gente começa a comparar, e é o que atrapalha o nosso desenvolvimento, a comparar a escola do século XX, onde era uma escola para poucos, onde o sistema educacional não era obrigatório, estava dentro da escola quem tinha condições ou quem queria muito, quem sabia a verdadeira função, a verdadeira razão da escola. Então, as pessoas, a gente se esforçava muito para poder estar na escola, mas isso foi no século passado. Hoje a educação é obrigatória, se ampliou, abriu a todos, então não adianta a gente continuar com os mesmos discursos. Eu não estou falando que isso não é válido, mas eu estou falando que não se justifica mais. Como é que a gente vai fazer para a família se transformar? Seria uma transformação social muito grande e que a gente não vai resolver. Claro que é possível, mas a gente não vai resolver apenas reclamando que não é mais como era antes. Então, a segunda postura que eu penso que nós devemos ter enquanto professor é essa de se posicionar perante a realidade. A nossa realidade é essa, é de baixa estrutura, é de família ausente, é de dificuldade de realizar o nosso trabalho, visto tantas demandas que tem, mas nisso tudo, a postura ideal do professor, e é a postura que eu creio que vai melhorar essa situação, é a de manter esse posicionamento, considerando essa realidade. Então, a gente está aqui considerando a realidade, não aceitando isso daí. Porque a gente sabe que quando tem essa estrutura, quando tem uma base, a educação flui. Mas a gente vai continuar levando esse discurso de que não tem sem fazer nada até quando? Isso está gerando adoecimento. Ou isso está travando o nosso trabalho. Enquanto a gente fica ali reclamando, a gente fica esperando alguém fazer. E quando será que alguém vai fazer? Se a gente continuar só nessa postura de esperar, reclamar e esperar que alguém faça. Eu sou muito a favor da autorresponsabilidade. Bom, se esse problema que não é meu está interferindo no meu trabalho, eu preciso criar alguma forma de deixar o meu trabalho mais agradável, porque eu não posso carregar esse peso sozinho. E não adianta a gente negar isso, porque o problema é de todos. Mas quando você fecha, quando a gente fecha a porta da nossa sala de aula, o problema é só meu. E se eu começo a chamar diretor, família, supervisor todos os dias para me ajudar, quem perde a credibilidade? Ou se eu não tenho nenhum tipo de ação para poder resolver esses problemas de indisciplina, família que não acompanha, falta de estrutura, falta tudo, como é que eu vou trabalhar? Se eu não procuro meios de deixar o meu trabalho mais leve frente a essa realidade, eu vou adoecer. Então, a minha proposta é, claro que a gente não tem que aceitar, nós temos que lutar e buscar meios para poder resolver isso, mas como que a gente vai fazer isso? Com um posicionamento efetivo. Então, esse aceitar a realidade implica em, primeiro, a gente saber que existem estratégias que a gente pode lutar contra isso. E depois, em saber qual é a sua atribuição enquanto professor. A gente não saber as nossas atribuições enquanto professores tem trazido uma demanda que não é específica mais do trabalho docente.
E isso tem descaracterizado os docentes de uma forma que a gente não tem força para reivindicar. E é na reivindicação, é na união, é na luta das classes, né, que a gente vai conseguir alguma melhoria. Então, olha o quanto é importante o posicionamento centrado e correto do professor. Não é aquele posicionamento que apenas reclama da situação enquanto espera alguém fazer, mas é aqueles que entendem a realidade, faz o melhor para si. A gente tem que aprender a fazer isso para não adoecer frente a esse sistema, mas sabe das suas atribuições, sabe das suas obrigações e vai lutar por melhoria. Então, gente, vamos começar a analisar e refletir muito bem nesses dois pontos. Esse não negar a realidade, conhecer o contexto atual nosso, aprender a lidar com isso e se posicionar. Mas se posicionar dentro daquilo que é correto, dentro das suas atribuições, dentro das suas competências, mas dentro daquilo também que você pode fazer para o seu bem-estar.